Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com os amigos Noel, André, Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso, o maior podcast de ortopedia do mundo. A gente tá ficando convencido mesmo. Se você não conhece a gente, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia, para saber de tudo que tá acontecendo. Você vai ver uns rios, vai ver uns cortes, vai ver enquetes, vai ver um monte de coisa bacana que a gente tá sempre aqui produzindo. Hoje estamos no nosso 65º episódio, episódio 65, com um convidado muito especial que eu vou falar para vocês. Toda vez que a gente abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, perguntando assim, quem que você queria que tivesse aqui no podcast, no Muito Além do Gesso, o nome dele tá sempre ali, sempre falam pra gente convidar ele, então nós fomos lá e convidamos ele. Nosso convidado de hoje é o Pietro Manarino, colega ortopedista lá do Rio de Janeiro. Pietro, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer ter aqui você com a gente. E eu vou passar para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, contar de onde você veio, você é ortopedista de onde, e depois a gente segue aqui no nosso papo do Muito Além do Gesso. Fala, Leandro. Obrigado, agradeço aí pelo convite. Boa noite aí, pessoal, todos vocês. Acompanhei, tive a oportunidade de ouvir alguns episódios do podcast, tenho achado o trabalho de vocês muito, muito bacana. Para mim é uma satisfação estar aqui. O Leandro eu já conheço de longa data, vocês eu estou conhecendo agora pela primeira vez. Tá? Meu nome, como o Leandro já falou, é Pietro Manarino, eu sou médico ortopedista aqui do Rio de Janeiro, trabalho na UFRJ aí desde que me formei, então, assim, tô desde 2002 na UFRJ, tô há mais tempo dentro da UFRJ do que fora dela, né, emendei aí a minha formação, né, da faculdade com a residência médica, depois como staff, preceptor, professor aqui da UFRJ, enfim. E nesse meio do caminho aí, transitei por algumas áreas um pouco diferentes, fui fazer mestrado em engenharia ortopédica em Cardiff, no País de Gales, depois emendei no mestrado em educação física aqui pela UFRJ e terminei com doutorado em engenharia biomédica aqui pela UFRJ na COP também. Então, caminhei por uns caminhos um pouco diferentes dentro da ortopedia, mas tinha coisas que eu acho que são mais interrelacionadas do que as pessoas imaginam, que é exercício, atividade física e engenharia propriamente dito. Mas esse é um pouco aí do que eu fiz aí nesses últimos anos da minha vida. Poxa, cara, que legal. Agora, pô, eu nem ia pra esse lado, mas depois você soltou essa informação, eu não vou conseguir não perguntar, né? Você foi fazer, como é que é? Engenharia ortopédica em Cardiff, no País de Gales? Eu preciso saber mais detalhes É, da história que eu achei muito curioso. Como é que foi isso? é, na- eu sempre gostei de engenharia, sabe, Leandro? Sempre tive aí um interesse grande por engenharia. Durante a faculdade, inclusive, eu tentei fazer engenharia ao mesmo tempo que eu fazia medicina. Fui veementemente retaxado aí, reprovado nessa iniciativa pela diretora da faculdade na época, a doutora Ana Maria Vergueiro Borralho. E quando eu entrei na ortopedia, eu vi ainda mais o quanto a ortopedia ela se interrelacionava com a parte da engenharia, né? Na época, a coisa que mais me interessava eram os pares tribológicos aí das próteses, e eu fui correr atrás de mais informação e descobri na época, não sei se isso mudou aí ao longo desses anos, mas que o único mestrado aí, a única pós-graduação estrito sensu do mundo que existia em engenharia ortopédica, não em engenharia biomédica, engenharia ortopédica do mundo era no País de Gales, era no Reino Unido. E aí eu fui atrás, tipo, na época eu estava terminando o meu R3, era um mestrado que se fazia à distância, eu ia para lá passar um final de semana, uma semana a cada 2, 3 meses, e eu fiquei nesse ir e vir aí durante um tempo. Então foi assim que eu comecei, na verdade, foi assim que foi por isso que eu cheguei aí, porque realmente era o único que existia. Então, assim, na época, inclusive, tinha muita gente da Europa inteira, assim, que ia fazer lá, né, italiano, francês, enfim, por causa disso, dessa particularidade. E realmente era algo muito interessante, porque era focado único e exclusivamente para ortopedia. Pietro, temos então um engenheiro frustrado, um ortopedista consagrado, um pai de família e um influenciador também, né? Eu acho que tem, como o Leandro comentou, né? Não tem por que não usar esse termo. Muita gente é influenciada por você e até citou seu nome aqui nas nossas perguntas, né? E quem influencia o Pietro? Quem que você tem como referência? Quais são as referências que te levaram até aqui, seja na área da engenharia, seja na área de família, seja na área de ortopedia? Fala um pouco para a gente aí. Bom, vamos lá. Eh, Tenho, assim, uma série de referências, na minha vida que eu poderia utilizar, inclusive para as pessoas que me acompanham, me escutam falar, assim, me escutam influenciar, né, como um influenciador, usando a palavra. Certamente elas me escutam até, de certa forma, como um contador de história, assim, eu costumo dizer que,
o Pietro ele é composto de vários pedaços de pessoas importantes que passaram ao longo da minha vida, que eu vou só, na verdade, juntando e tentando transmitir, fazer com que a vida dessas pessoas elas se perpetuem. De fato, assim, como pai de família, como referência maior, aí seria o meu pai, né? Tenho dentro de casa aí um excelente exemplo, meu pai é médico cardiologista, então, assim, 99% daquilo que eu aprendi, daqueles exemplos que eu tento seguir, eu aprendi dentro de casa, e dentro da ortopedia disparado, aí o Leandro conhece muito bem, a minha referência, que na verdade era a referência que me fez escolher a ortopedia, se chama César Fontinelli, é um dos caras mais brilhantes aí da ortopedia nacional, na minha opinião, disparado, um dos caras que mais conhece ortopedia, que sabe de ortopedia do país. Inclusive, foi quem fez desconstruir na minha cabeça o mito de que o ortopedista era forte e burro, porque eu vivi ao longo da minha vida com esse estigma me assolando, é uma coisa que é até engraçada, assim, a gente falar, e é impressionante como é que essas crenças são limitantes. Eu entrei na faculdade de medicina, eu era um cara grande, eu fazia musculação, eu jogava polo aquático, eu remava, tipo, e aí eu passei a faculdade ouvindo assim, não, você vai ser ortopedista, pô. Você vai ser ortopedista porque eu era grande. E aí eu falava assim, cara, eu vou fazer qualquer coisa menos ortopedia, porque se ortopedia é a especialidade do forte burro, tipo, eu não quero fazer esta merda. E passei a faculdade inteira realmente evitando ortopedia, por mais incrível que fosse, apesar de que a ortopedia parecia uma escolha óbvia, visto que eu gostava tanto de biomecânica, eu gostava tanto de engenharia, eu era fissurado em anatomia, e eu passei a faculdade inteira fugindo disso, até que, quando eu cheguei no final da faculdade, no último ano da faculdade, já tinha passado por todas as especialidades possíveis, já tinha passado por clínica, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, já tinha passado por tudo. Aí eu fui rodar na ortopedia e conheci o Dr. César Fontinelli, que, assim, realmente era o oposto de tudo que pregavam em relação à ortopedia. Era um cara de magrinho, de 1,70 m e pouco, tipo, brilhante, tipo, extremamente sistemático, organizado, ordenado, disciplinado. Eu falei, cara, eu quero ser assim. Então, E, e como essa é é a que minha referência começou profissional o seu, máxima. como é que começou o seu trabalho nas mídias sociais, assim? Porque a gente vê que você é um cara super presente lá, Vamos lá. que nós também somos, né? A gente gosta de mídia social, mas a gente vê que você também expõe um pouco os seus pensamentos, um pouco os seus pensamentos filosóficos, a sua relação com a sua família. De onde Uhum. começou esse desejo? Vamos lá. Isso aí tem um duplo caminho, na verdade, que de certa forma convergiu, né, por uma coincidência, na verdade, mas começou da seguinte forma: eu comecei nas redes sociais, no Instagram, em 2014 ou final de 2013, tem quase 10 anos. E aí, na época, a ideia era, eu via aí as redes sociais surgindo, tipo, como uma forma de disseminar conhecimento, mas também como uma forma de entretenimento, né. Então, eu até ouvi bastante aí no episódio último de vocês, né, como as redes sociais elas dão voz a determinados tipos de absurdo, né, mas é porque, na verdade, as redes sociais elas são, antes de mais nada, um espaço de lazer, de entretenimento. Óbvio, você pode usar isso para disseminar informação, mas ninguém entra no Instagram, ninguém entra no Facebook, tipo, pelo menos sumariamente, buscando informação bruta, né? Tipo, dados informativos brutos. Senão o cara entrava no PubMed, é outro caminho. Ele pode até aprender com isso, mas ele tem que se divertir enquanto aprende minimamente. E aí, a minha ideia, através das redes sociais, inicialmente era. No início eu até cometi muito esse erro, eu era muito técnico em alguns posts que eu fazia lá atrás, né? A ideia era justamente informar sobre o exercício, mas eu eu precisava talvez informar mostrando que as coisas que mais a gente sabe de consultório, que a gente tenta pregar de consultório, fossem feitas. Então, se você virar e falar: "Cara, o que que a gente tem de nível de evidência mais elevado em relação ao tratamento de artrose de joelho?", tipo, cara, antes de todas as medicações, tratamento conservador, vai ter lá dieta e exercício, dieta e exercício, dieta e exercício, e depois a literatura se mata em todas as revisões de literatura, em todos os forest plots da vida, com as medicações que vão surgindo, todas as brigas aí laboratoriais. Então tá bom. Como é que eu faço as pessoas fazerem dieta e exercício? Como é que eu falo para elas fazerem dieta e exercício? Porque não é simples, né? Você mudar um hábito é a coisa mais difícil que você tem na vida do ser humano. Se fosse fácil, chegava no consultório e falava assim: não, meu amigo, você tá gordo e fraco, então resolve isso aí que, pô, teu joelho vai ficar curado. Isso era mole, né? Se fosse fácil assim. Mas não é.
Então a ideia foi, de certa forma, estimular as pessoas, né, e estimular através do exemplo, estimular através de expor aquilo que você acredita, mas por quê, né? A gente sabe que adesão ao tratamento depende de entendimento. Então as pessoas não precisam saber o que que tem que ser feito, elas precisam entender o que que tem que ser feito, o porquê que tem que ser feito. E aí foi assim que a coisa começou. Calhou que no meio do caminho eu sofri um acidente grave, um segundo acidente grave na vida, eu já tinha sofrido um outro acidente grave, que me trouxe uma sequela importante e que de fato me precisou que eu mostrasse na pele que eu acreditava que dieta e exercício faziam diferença na reabilitação, faziam diferença, no retorno às funções, na recuperação, enfim. E aí as coisas começaram a meio que tomar um vulto muito maior, porque as pessoas aí passaram a não só ver um cara que acreditava naquilo, mas um cara que vivia aquilo, e o resto é história, na verdade, já estou com uma resposta enorme aqui no caso. Não, mas tranquilo, Pietro. Sabe que, lógico, a gente te acompanha, viu uma série de vídeos, viu TED Talk, viu muita coisa, mas eventualmente algum dos das pessoas que vão ouvir o podcast não sabem, é uma história muito incrível, né? Então, lógico, se você se sentir à vontade e puder falar um pouquinho desse segundo acidente, que, assim, algumas vezes o acidente as pessoas podem pensar que de repente você chutou um sofá e quebrou o dedinho. Talvez tenha sido um pouquinho mais complexo que isso. Se você puder falar para o pessoal, vale a pena. Posso sim, sem problema nenhum. Tipo, essa é uma história que eu já tô ficando velho de tanto contar essa história, mas enfim, cada hora eu tento trazer um elemento agregador aí, tipo, em relação à história. Então, hoje mesmo eu tava conversando pros meus residentes, porque é uma coisa que surpreende, tipo, às vezes, aqueles que convivem com a gente até não sabem, né? Meus próprios residentes, a gente tava comendo uma pizza aqui agora, a gente terminou de operar, fizemos aí uma chotomia linda, tipo, e aí saímos, fomos comer uma pizza para poder é, comemorar aí o treinamento dos caras, enfim. E aí eles já vão, mas o que que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi basicamente que em 2015, dia 15 de março de 2015, aniversário da minha mãe na véspera, dia 14 de março, eu tava fazendo um churrasco, eu sou churrasqueiro, gosto de fazer churrasco, adoro, agora reunir a família, só que Somos dois, somos dois. os dois, então já, a gente já teve uma identificação aqui. Então, assim, gosto de fazer churrasco, gosto de acordar de madrugada para poder arrumar as coisas, para poder fazer os temperos, para poder botar a costela para suar desde madrugada, enfim, aquele negócio todo. E aí passei o dia inteiro na missão, na tarefa ali, até que em um determinado momento, eu tenho uma irmã que é muito mais nova do que eu, é 19 anos mais nova do que eu. Ela era uma criança na época, ela tinha 11 anos, e ela chegou do meu lado, pô, Pedro, vamos mergulhar, vamos mergulhar. Eu falei, pô, Paulo, não quero, tô cansado, tô aqui o dia inteiro em pé, o pessoal ainda tá comendo. Ela falou, não, vamos mergulhar, vamos mergulhar. Meu pai tava do meu lado, eu falei assim, ah, quer saber? Então vambora. Tipo, aí dei uma cutucada no meu pai, vambora, vambora. Aí saímos correndo, eu e ele, em direção à piscina da minha casa. E aí, chegando perto da piscina, uma das minhas cachorras passou na minha frente, e aí ficou aquele dilema que dura uma fração de segundo, né? O que que eu faço? Eu paro, eu chuto a cachorra e entro com a cachorra na piscina, né? A cachorra era um pastor, ou pulo por cima da cachorra, né? E aí eu tava animado, tipo, tava embalado, falei, vou pular por cima da cachorra e vambora. Dei um mergulho muito mais alto, muito mais avançado, né, assim, em termos de velocidade, e aí acabou que quando eu desci, tipo, o meu braço estava na frente, não me protegeu, e eu bati com a cabeça no fundo da piscina. Então, quando eu bati com a cabeça no fundo, que eu tentei voltar à superfície, eu já voltei com muita dificuldade. Já foi muito difícil chegar na superfície. Cara, eu nado desde que eu sou pequenininho, já nadei a minha vida inteira. Tipo, falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu vi o meu pai do meu lado, falei, pai, me dá uma ajuda aqui que, porra, aconteceu alguma coisa errada, deu merda aqui. Ele falou, não, não, o que que houve? Eu falei, não, não, me ajuda aqui que deu merda. Ele falou, não, não, não deu merda não. Eu falei, cara, sério, eu preciso de ajuda. E aí ele passou a mão embaixo da minha axila, foi me levando para a borda da piscina, e nisso, cara, o ortopedista já fui testando já o nível da lesão medular, né? Já fui testando perna não mexia nada, abdômen não conseguia contrair, mão esquerda, braço esquerdo funcionando, braço direito funcionando, mão direita parada, tipo, fazendo garro ulnar já. E aí, bom, cheguei na borda da piscina, minha mãe desesperada, né? Tira ele da piscina, tira ele da piscina. Eu falei, cara, vocês podem parar, eu só saio daqui estricado, pode ligar pro bombeiro, eu só saio daqui de colar e prancha. E aí passei aí uns 40 minutos com o queixinho encostado na borda da piscina, meu pai atrás de mim, me segurando, até que chegou o bombeiro, né? Me pranchou, me botou colar, Você Red esperou Block, dentro da piscina? Vocês nem saíram da dentro da piscina? piscina, foi dentro da piscina, foi dentro da Caramba. piscina. Tipo, meu pai me levou pra área mais rasa, ele ficou em pé atrás de mim, tipo, eu meio que encostado, recostado nele, fazendo uma cadeirinha pra mim, e eu com o pescoço ali apoiado, né, estabilizando a cervical na borda, esperando chegar. E aí, naquela madrugada mesmo, aí,
conhecendo metade da ortopedia do Rio de Janeiro, né? Tipo, eu entrei em contato, falei com um cara que, porra, é de minha extrema confiança, o cara que é um monstro na cirurgia da coluna, que é o Carelli. Cara, ele tava com a família em Niterói, eu acho que ele tava na praia até, tipo, foi parar no hospital onde eu tava lá de chinelinho, tipo, de tarde, falou, cara, passei o dia na rua com a minha família, eu vou só em casa, vou dar uma descansada, vou dormir, vou te operar de madrugada. E aí a cirurgia, sei lá, começou meia-noite, isso devia ser umas 5, 6 horas da tarde quando eu cheguei no hospital. E aí fez aí uma instrumentação, né, uma artrodese por via anterior e tal, com cage, enfim, e uma artrodese aí C6T1, né, C7 explodiu, foi embora, aí com ocupação enorme do canal medular. E aí foi isso, o acidente foi esse, né, na verdade, tipo, e aí sem motricidade nenhuma, sensibilidade mínima, tipo, e ainda naquele episódio de choque medular, né, aquela dúvida, o que que vai voltar, o que que não vai voltar, e as coisas de depois, aí aquela névoa de incerteza vão se dissipando, algumas coisas voltaram mais rápido, com algumas semanas a minha mão direita voltou 100%, assim, o que foi uma maior bênção pra mim na minha vida, porque como cirurgião, cara, sem mão direita eu tava fudido, tipo, e o resto aí, na verdade, a gente foi adaptando, né? Não Deixa eu te foi isso. interromper um minutinho, Pietro, que tem um Claro. vídeo que inclusive você repostou recentemente, que é um vídeo de você ainda na maca do hospital, já Na fazendo cama, leito. supino, né? Na cama do leito do hospital fazendo supino. Conta um pouquinho Isso. pra você da onde estava a tua cabeça de fazer supino no leito do hospital. Isso foi quantos É. dias depois do acidente? Conta um pouquinho sobre isso. Aquilo ali, cara, tipo, eu não tava fazendo supino, eu tava fazendo crucifixo, porque eu não conseguia segurar o peso. Tipo, por isso que eu Uhum. tava fazendo crucifixo. Na O verdade, Leandro essa é é a história foda, do Pietro. O crucifixo. Leandro, anos e anos e anos de personal, ainda Aí, confunde supino com crucifixo, Ah, com tranquilo, supino tranquilo. Isso aí é assim inclinado. O mesmo. Leandro é foda. Mas a questão é que, assim, é porque eu não estava fazendo supino, por exemplo, porque eu não conseguia segurar o peso. Então, no crucifixo, o peso só ficava apoiado na palma da minha mão e eu fechava com o polegar, né? Então, era até por isso que eu não estava fazendo entendi. supino. O que acontecia é que, assim, cara, na época que aconteceu o acidente, minha esposa estava grávida de 4 meses. Eu já tinha um filho pequeno, eu tinha um filho de 2 anos e minha esposa estava grávida de 4 meses. Então, eu falei, meu irmão, de algum jeito, eu tenho que voltar a ficar em pé. De alguma forma, eu vou ter que arrumar um jeito de ficar em pé, nem que eu fique em pé no braço, tipo, sem perna, eu vou ficar em pé para receber o meu filho de pé. De alguma forma isso vai acontecer, como eu não sei. Nem que eu tenha que ficar em pé no andador, tipo, usando os braços até a hora que eu cansar. E, assim, eu conheço um pouco de fisiologia do exercício também. Tipo, na época eu estava fazendo mestrado em educação física, na época eu estava em mestrado, né? E eu falei, bom, primeira coisa, tipo, hipertrofia à distância, tipo, hipertrofia satélite, ela vai ter que funcionar toda aqui. Então, assim, eu vou estimular ao máximo o membro superior para que a perda de massa muscular de membro inferior seja o mínimo possível, se eu ainda tiver alguma coisa de placa motora, se essa perna ainda voltar a funcionar. E se ela não voltar a funcionar absolutamente nada, vai ter que ser no braço mesmo que eu vou ficar em pé. Então, eu não posso perder nada ou tenho que perder o mínimo possível de massa muscular. E foi assim, tipo, aquilo ali tinham 4 dias de acidente aí, tipo, Nossa, eu fiquei um dia no impressionante. CTI, tipo, acho que foi depois 2 dias já no quarto, tipo, foi aquilo ali, fazendo aquilo ali. Foi por isso, Legal. o motivo foi esse, motivação. Tá certo, impressionante, muito legal. E você sabe que só antes de eu esquecer, voltando um pouquinho, eu não sabia que jogava polo aquático. Eu também fui jogador de polo aquático, não muito bom, É, mas gostava, sempre joguei muito. Hoje eu tô que nem o Noel ficar ali no calabouço dele, ali dentro, preso dentro do armário. Hoje eu tô preso aqui na cozinha, onde eu consegui gravar. Tem até uma fotinho minha jogando polo aqui atrás. Muito legal, não maneiro. sabia. Eu E uma joguei, eu pergunta. joguei na época da faculdade, assim, mais de Hum, recreativamente aqui na UFRJ. Eu saía ia jogar, tipo, porque a vida de estudante de medicina ela veio meio corrida, mas aí eu consegui jogar na hora do almoço, então era ótimo. Inclusive, ninguém acreditava que eu fazia medicina, porque eu tava sempre bronzeado pra caralho, porque assim, eu saía da aula da manhã, ia jogar na hora do almoço e voltava. Então, assim, pegava um solzão, tava sempre com uma puta cor, mas eu era por causa disso. Pô, que legal. Não, polo aquático é sensacional. Eu adoro. É essa coisa esporte difícil de jogar agora velho, né? Porque você chega É, lá e você não tá treinado, é muito triste. Então, é um pouco sim, mais difícil, mas realmente eu gosto muito. E agora eu queria fazer uma pergunta com relação, o Nel já puxou a questão das mídias sociais, porque eu acho muito interessante, você tem quase um personagem ali, né? Que é o pai que fica respondendo as perguntas ali. uhum, E eu acho super interessante, assim, porque a gente já falou aqui um pouco sobre, muito aqui no Muito Além do Gesto, sobre conflito de gerações e tal, e você é um cara, assim, com umas opiniões bem tradicionais, vamos chamar assim, e falando muito com um público mais jovem, e ao mesmo tempo, sim. assim, algumas vezes que eu vejo alguns posts seus,
eu gosto, sempre eu acho que o mais interessante quando a gente vê post é ver as respostas embaixo, né? E às Sim. vezes eu vejo alguns posts seus que eu esperaria olhando as respostas ver algumas pessoas meio criticando, concordando, e no geral, assim, são respostas muito positivas, né? Como você enxerga esse teu lado aí dessa questão de responder perguntas, como até o Noel puxou, assim, sobre coisas familiares, coisas de dia a dia, na verdade, não relacionadas com ortopedia, essa questão de botar opiniões contundentes lá na mídia social? Assim, o que aconteceu, Leandro, essa é uma pergunta interessante, porque apesar de algumas coisas que parecem assim, eh, se você for perceber no conceito, no contexto de várias postagens minhas, eu sou contundente, mas eu não sou polêmico, tá? Eu não uso assuntos polêmicos para criar visibilidade, tipo, eu não fico fazendo fofoca de Instagram, tratando de assuntos corriqueiros, cotidianos, porque apesar de eu saber que isso dá um puta do engajamento, né, o algoritmo ele lê isso, os comentários, as replicações e tal, tipo, não é o meu interesse não é esse. Então, assim, fundamentalmente, se você for olhar o meu Instagram, e isso se aplica também ao livro que eu escrevi, eu já dei essa resposta antes, falando em podcast, e o meu Instagram também. Cara, eu já passei por 2 acidentes que poderiam ter me matado. 2 acidentes, um numa lesão medular, né, e o outro num TCE. E, os 2 me levaram para o CTI, tipo, um me levou a uma cirurgia, o outro quase, tipo, a uma descompressão de um hematoma extradural. E, eu tenho uma certa preocupação muito grande com a coisa que é a mais importante para mim na minha vida, que são os meus filhos. Inclusive em relação às coisas que eu tenho para ensinar para eles. Eu eu mudei de cidade, né, eu mudei minha vida radicalmente em termos logísticos por causa da minha família e por causa da questão da segurança no Rio de Janeiro. Então hoje eu não moro mais no Rio de Janeiro, né, minha casa não é mais no Rio de Janeiro, minha família mora em outra cidade por conta disso. Então, assim, minha vida era um paraíso logístico, eu morava do lado do meu trabalho, pertíssimo da onde eu trabalho, que é o UFRJ, onde eu tenho um casamento aí para o resto da vida, né, tipo, e acabei me mudando para uma cidade a 150 quilômetros de distância, na região serrana do Rio, só por conta de uma questão de tranquilidade, de conforto, de segurança, né, então para que a minha família pudesse experimentar isso. A minha esposa, ela já sofreu inclusive um TEPT no passado por testemunhar em um assassinato na frente dela em um posto de gasolina aqui no Rio de Janeiro, então Nossa. assim, na época que a violência apertou no Rio de Janeiro, aquilo começou a ficar muito desagradável, e eu falei assim: "Cara, vamos sair daqui". E, na época, depois de eu muito insistindo: "Vamos sair daqui", ela falou: "Ah, então tá bom, então vamos". Eu falei: "Bom, agora eu me fudi", porque, assim, eu já estava com a vida inteira construída no Rio de Janeiro. Tipo, eu tinha, porra, concurso na UFRJ, eu tinha um consultório na Zona Sul, tipo, eu estava com tudo arrumado aqui, tudo certinho. Mas foi uma opção que eu tomei e nisso eu precisei fazer uma série de mudanças aí, mas eu continuo estando exposto, né. Agora eu faço a mesma coisa basicamente que eu fazia antes, só que com 150 quilômetros de distância, do trabalho. Então, por exemplo, hoje para estar na famigerada sessão do Fundão às 6 horas da manhã, eu acordei às 3h15 para pegar a estrada, para poder chegar aqui. Então, assim, existe um sacrifício adicional para poder fazer essa escolha se sustentar. E assim, eu penso muitas vezes, Leandro, o que que eu gostaria que os meus filhos ouvissem de mim caso eu não estivesse mais aqui? Se acontecesse uma fatalidade e eu não estivesse aqui amanhã, tipo, o que que eu gostaria que os meus filhos pudessem escutar de mim ou, ver o pai deles passando, tipo, qual exemplo eles teriam se eu não estivesse aqui. E aí eu vou deixando essas impressões, esses pensamentos ao longo do caminho. Então, se você for olhando o meu Instagram como um todo, ele é uma conversa futura com os meus filhos. Tipo, ele é Interessante. simplesmente isso. Então eu vou deixando essa conversa de assuntos que eu vou pensando. Então, às vezes, eu estou dirigindo na estrada, eu penso, tipo, sobre trabalho. Tipo, cara, eu realmente não. Hoje eu pensei que o trabalho ele pode ser extremamente desconfortável, nem sempre ele vai ser bom, mas ele tem que ter uma finalidade, ele tem que ter um objetivo, ele tem que agregar alguma coisa. Então, eu vou lá e escrevo assim, cara, o trabalho não é para ser agradável o tempo inteiro. O trabalho não é parte de diversões, o trabalho é uma coisa que é para acrescentar, é para te sustentar e que idealmente ele tem que te acrescentar profissionalmente. Ponto. Aí eu vou lá e escrevo, tipo e mando e aquilo ali fica registrado. Então é assim que o meu Instagram ele é construído. E aí eu percebi, de certa forma, aí através da caixinha de perguntas, né, uma ferramenta que não tem tanto tempo assim no Instagram. Já tem bastante tempo, mas não tem tanto tempo assim para quem está no Instagram já há 10 anos. Eu percebi que era uma forma de ter um feedback das pessoas e que elas pudessem, eh,
compartilhar as dúvidas delas, porque assim, compartilhando as dúvidas delas, eu sou exposto a dúvidas novas. Eu sou exposto a coisas que nunca aconteceram comigo antes e que eu falo assim, cara, deixa eu pensar em cima dessa dúvida, porque talvez essa dúvida um dia aconteça com os meus filhos. Ah, então a minha mulher me traiu com o meu pedreiro e tal, não sei o quê, e agora levou meus 2 cachorros. Tipo, cara, isso nunca aconteceu comigo na minha vida, mas vai que acontece um dia na vida dos meus filhos. Então, assim, captando essas dúvidas de coisas completamente diferentes, eu tenho a oportunidade de pensar e falar assim, cara, o que que eu faria se isso acontecesse? O que que eu gostaria de conversar com eles caso eles tivessem essa dúvida? Então, na verdade, é assim que a coisa foi construída, assim. E o Pai Não Erra, ele tem uma ambiguidade, né, no meio do caminho. Tipo, eu sou um cara muito religioso, tipo, eu sou um cara católico, tipo, eu acredito, depois de tudo que eu passei, para mim é impossível não acreditar minimamente muito em Deus, assim, numa entidade superior divina que guarda, me ilumina, me orienta, tipo, então assim, faz parte da minha filosofia, da minha fé, da minha religião, acreditar que tudo tem um propósito, que tudo acontece por um motivo, ou seja, que ele escreve certo, mesmo por linhas tortas, né? Eu costumo dizer isso. Se eu não tivesse sofrido o acidente, se eu não tivesse passado tudo que eu passei, se eu não tivesse todas as limitações que eu tenho, todas as sequelas que eu tenho, eu não teria conseguido ajudar tanta gente. Então, assim, o meu sofrimento, tipo, ele pôde abreviar o sofrimento de muito mais gente. Então, foi um bom sofrimento, valeu a pena, continua valendo a pena e vai valer a pena até o final. Então, o Pai Não Erra nesse sentido, assim, toda vez que eu tiver na dúvida, cara, não, não, ele não erra, tipo, tem um motivo, vamos em frente, é um reforço, né? Um auto-reforço, na verdade. Cara, muito bom, Pietro. E, Pietro, agora mudando um pouquinho do tema, né, assim, dessa parte, e assim, indo para essa parte do exercício e da dieta, né? A Ó. gente vê, obviamente, que você é muito focado nisso e você tem ótimos resultados. Mas você consegue convencer as pessoas a fazerem isso? Talvez seja um dos Isso. grandes desafios, né? Bom, assim, eu tenho um grande número de prints de depoimentos de pessoas que conseguiram mudar de vida, né, e ter mudanças ao longo da vida em relação a isso, que talvez sejam das coisas mais difíceis, né, através desse exemplo, dessa fala, desse entusiasmo em relação a esse tipo de coisa. Então eu acredito que sim, é difícil converter, entre aspas, todo mundo, na verdade, se eu conseguir converter, eh, 10% das pessoas que já me escutam, já é uma coisa absurda, já é uma coisa anormal, porque, assim, as melhores estratégias de intervenção terapêutica, quando a gente fala de exercício e dieta, elas são muito, muito fracassadas, assim, elas têm muito pouco sucesso, né. Então, eu faço o melhor que eu posso nesse sentido, eu faço o melhor que eu posso. Talvez, assim, eu tenha que aprender muito ainda sobre como incentivar as pessoas e tentar fazer com que elas consigam mudar, mas eu acho que a gente briga contra um inimigo, assim, a gente briga contra um vilão nessa luta inglória contra a obesidade, contra o sedentarismo, que é o ambiente, que é muito difícil de vencer. Então, assim, é dificílimo você vencer e talvez seja uma das coisas que talvez a pessoa precise encarar como a primeira mudança, né? Ela precisa ter uma mudança ambiental, ela precisa ter uma higiene ambiental para que ela consiga mudar de vida, né? O indivíduo, ele não é, eu não acredito nesse behaviorismo todo, eu não acredito que ele é um produto do meio exclusivamente, mas ele é fortemente influenciado pelo meio, certamente, ele é muito influenciado. Então, assim, se o cara ele já tentou de tudo e não conseguiu, talvez ele precise começar a mudar o que está em volta dele, para essa mudança em volta mudar o que ele faz, né. A gente tem um trabalho muito interessante, que eu acho que não era nenhum um trabalho com esse intuito, mas eu cito ele recorrentemente, que é um trabalho da década de 90. Eu não sei se vocês já ouviram falar, assim, ele ficou muito icônico, pitoresco por causa da metodologia, né. Eles pegaram 8 pesquisadores, eram os 8 autores do trabalho, botaram dentro de um domo de natureza artificial lá, que era a Biosfera 2, né, e os caras passavam um período de 2 anos dentro da Biosfera 2, tipo, né, isolados, enclausurados. Imagina, 8 pesquisadores enclausurados numa área onde eles tinham que caçar, pescar, tipo, coletar só o que tinha lá dentro, assim. Então a coisa foi feita antes, foi plantada, foi organizada antes. Eles E, passavam, e- assim, e-
Imagina para aprovar no comitê de ética esse trabalho, mas Não, tudo bem, exatamente. segue. É o tipo de coisa que não se aprova no comitê de ética, né? Você bota só os pesquisadores sendo. Tem um outro trabalho muito interessante da área da biomecânica que é assim, né? É um trabalho interessantíssimo da área da biomecânica, que ele é muito pitoresco também, que ele estudou a articulação escápulo-torácica, foi um dos primeiros trabalhos que mudou assim paradigmas de lesão de impacto, né, no ombro, impacto subacromial, lesão de manguito, né? Porque antigamente a gente tratava muito a questão biomecânica da lesão de manguito, né, com reforço de manguito, 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 e hoje a gente sabe assim que meio que uma cereja do bolo no tratamento do impacto da lesão de manguito é a questão da articulação escapulotorácica, né? Virou aí uma coisa que você fala toda hora agora de discinese escapulotorácica, reabilitação escapulotorácica. E assim, por que isso demorou tanto a aparecer? Porque era difícil estudar a articulação escapulotorácica. A escápula é um osso chato, né? Ela não tem. Chato, não é chato no sentido figurado, ela é chato mesmo. Tipo, então é difícil você ter um parâmetro axial longo dela. E você bota eletrodos na pele, ele se mexe no subcutâneo, né? Então aquilo ali desliza. O primeiro trabalho que fez muita diferença, os caras pegaram eletrodos, né, que eram cravados no osso, pregados no osso, e aí botavam ali cravados no osso dos voluntários, e aí botavam o cara para mexer. Tipo, mas assim, você fala assim, cara, quem é que sujeita isso, né? Tipo, quem são os 8 participantes, os 8 loucos? É porque os 8 participantes eram os 8 pesquisadores envolvidos na questão. Então, assim, é o caso, né? A única situação onde isso passa. E aí, esse trabalho da Biosfera 2, os caras só passavam esse período todo, a única coisa que eles tinham era suplementação de vitamina D, por causa do domo de vidro, né? Da filtração dos raios solares pelo domo de vidro. E aí, o que se observou foi isso. Eles, nesse ambiente de mundo real, assim, natural, esses caras que chegavam lá, hipertensos, obesos, lipidêmicos, alguns com resistência à insulina, esses caras perderam peso, diminuíram brutalmente o percentual de gordura, diminuíram índices de pressão arterial sistólica, diastólica, glicemia, tipo, e isso não foi, obviamente, uma coisa controlada. Os caras simplesmente estavam num ambiente onde eles precisavam se exercitar e comer de forma restrita, né? Então, quando eles chegavam nesse ambiente novo, eles tiveram essa mudança de saúde. O que aconteceu depois de 6 meses, eles saindo da Biosfera 2, eles voltaram exatamente ao status de saúde que eles tinham antes de entrar. Eles ganharam peso de novo, engordaram, ficaram dislipidêmicos, ficaram com resistência à insulina de novo. Tipo, então, assim, o ambiente determinou, né, essa neuroplasticidade que você adquire ao longo da vida, dos comportamentos que você adquire desde a infância, né? Eles vão ser muito difíceis de ser revertidos. Então é uma luta inglória, mas a gente persiste, né? Tipo, Eu acho que o Bruno tem uma pergunta, né? Mas antes Tenho, de tenho. continuar a luta Mas, em glória, isso lembra aquela coxinha e pão de queijo frio que a gente pega no centro cirúrgico, né? Porque isso aí. realmente, independente do horário, aquela coxinha fria, né, André? Ela desce redonda, né? Desce, não, mas eu acho que no mesmo papo com o Pietro, assim, hoje eu já acabei fazendo um treino com um atleta espetacular, atleta olímpico, o Yuji, né? O Yuji Santos, ele lutou judô na Olimpíada de Tóquio e possivelmente vai lutar em Paris. E a gente estava falando dos atletas que acabaram de se aposentar. Então, você vê um cara que super, ultra nível olímpico, e aí depois de 2 anos de aposentadoria, o corpo do cara mudou completamente. Então, talvez esse experimento do domo, né? Talvez não tenha nenhum domo. O domo pode ser diferente, mas Sim. nessa troca, talvez a piora é importante também. Vai lá, Brunão. Pietro, o meu são duas perguntas, cara. Eu ia fazer na hora que você estava contando sobre o acidente, é uma história interessante, acho que não tem como gerar curiosidade aí. Eu sempre fui um cara que gostei de coluna, acho que todo mundo sabe aqui. Essa lesão que você teve, cara, a gente sabe o quão difícil é recuperar dela. E se no momento que você estava contando a história, você citou que ficaram algumas sequelas. Dessas sequelas que ficaram, e qual que seria hoje que mais te atrapalha em algum sentido? Dessas que ficaram. Espasmo. Oi? Espasmo. Espasmo. Disparado, espasmo é a sequela que mais me atrapalha. Essa, eu diria que é a única sequela que realmente limita a minha vida hoje é espasmo. Porque eu tenho uma fraqueza, certamente, tipo, mas assim, modéstia à parte, cara, eu sou um cavalo, então assim, tipo, a fraqueza que eu tenho, a força residual que eu tenho ainda é muita força, então é uma força totalmente funcional, de abdômen, de perna, de panturrilha, assim, se eu for competir com alguém na academia, tipo, porra, eu levanto num exercício de panturrilha, que talvez seja um dos músculos mais débeis que eu tenho, eu levanto
o peso que aquelas meninas magrinhas levantam lá na academia ou do que o cara sedentário que começou a chegar levanta numa máquina de panturrilha, né, numa cadeira solear, enfim. Mas ela tá lá e ela funciona e ela vence a gravidade com resistência. Então, assim, se for subir no nível aí, se for para quadríceps e tal, eu tenho mais força ainda. Mas a minha grande questão é espasmo. Ela é a maior sequela porque é um espasmo velocidade dependente. Então, assim, tudo que eu faço um pouco mais rápido, o espasmo de estiramento, ele entra e me trava na hora. Então, assim, eu não consigo dar 2 passos em corrida na sequência. Assim, eu não tenho tempo nenhum, tempo zero de voo. Se eu tentar dar 2 passos em corrida, eu caio de cara. Se eu tropeço, caio. Então, assim, a minha marcha, ela é uma marcha que ela é lenta e quanto mais rápido ela fica, pior ela fica, porque, assim, vai começando a entrar espasmo, né, espasmo de quadríceps, espasmo de isquiotibial, espasmo adutor, tipo, e aí eu começo a chutar o chão, com uma perna começa a cruzar na frente da outra e essa é a pior sequela. Então, de todas, mais do que a fraqueza, mais do que a dor neuropática, mais do que tudo, é o espasmo, sem dúvida. Entendi, cara. E a segunda que eu ia falar sobre, que não tem nada a ver agora, é sobre Na Força do Ódio, cara. Do que se trata, eu vi que tá até aberto, parece aqui, inscrição. Isso, está abertas as inscrições, terminam na sexta-feira, depois de amanhã, e a gente começa mais uma turma no domingo. O Na Força do Ódio, cara, ele de certa forma, ele reflete uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha residência de ortopedia, por incrível que pareça, né, que é justamente a força do compromisso diário com outras pessoas, da disciplina de fazer a mesma coisa todo dia. Então, assim, na Força do Ódio, eu poderia dizer que ele é um despertador. Ele é um despertador para todo dia de manhã o cara ter um motivo para acordar, levantar da cama, ir lá e olhar para mais 300 pessoas numa reunião online, 350, quase 400, 200 no início, enquanto estiverem, comigo falando sobre coisas que eu acredito em relação a filosofias cotidianas, ou seja, como eu falaria para os meus filhos de problemas, de situações, de adversidades, de coisas que eu vivi, experiências que eu levei, eu falo para os participantes e eles usam essa informação, eles usam essas minhas visões para fazerem o que eles acham que precisam em relação à vida deles. Então, na Força do Ódio, ele não tem um, um uma meta, né, comum, assim, ele não tem um objetivo como você tem que fazer isso, isso. A única coisa que eu falo que na Força do Ódio que é um desafio de 21 dias tem, na verdade é um desafio de 21 dias que para algumas pessoas já virou um desafio de 250 dias, porque já passou de 9 turmas aí com mais de 2 turmas iniciais, e tem gente que fica fazendo, né? Tipo, a única coisa, o desafio é estar lá, ou seja, você falar que vai fazer alguma coisa e fazer. Isso define muita coisa do que é você ser um adulto, né? Você assumir um compromisso e efetivamente cumprir o compromisso. É você falar que vai fazer e fazer. E aí, eu na Força do Ódio é isso. Nesse ínterim, né, nesse meio do caminho dessa minha vertente influenciador, coach, blogueiro, né, como queira, eu aproveito para tentar retornar aí ao mundo um pouco de tudo que eu recebo a mais do que eu acho que mereço, né? Então eu costumo brincar que o meu objetivo na vida é doar mais dinheiro do que eu ganho, né? Então a gente está quase chegando lá, tá quase. O Na Força do Ódio aí só nesse ano vai chegar a doar mais de R$ 75.000, porque todo o dinheiro arrecadado na Força do Ódio é passado para frente, a gente paga o custo operacional do projeto, né, com Zoom, com a galera que faz design, essas porras aí, arte, etc., né, edições de vídeo e tal, e o resto da arrecadação não fica nada comigo, tipo, eu passo para projetos filantrópicos Legal. aí que existem. Tem um projeto até de São Paulo que se chama Pequeno Cotolengo, um projeto que trabalha crianças com deficiente, pacientes que são PC, enfim, tipo, eu particularmente não conheço, mas que grandes amigos de São Paulo me indicaram, falando que são idôneos e tal, eu só pego o CNPJ e faço o Pix e mando para frente aí todo mês, né? Então, assim, eu fui pegando entidades idôneas, que eu acredito, e fui passando, mas assim, isso também em breve vai mudar, porque eu acho que o Na Força do Ódio também precisa evoluir, então o Na Força do Ódio ele vai virar uma ONG própria de educação. Então, assim, ele vai parar de simplesmente virar um repassador de dinheiro para ser um agente final de ação. Mas é isso, é fundamentalmente isso na Força do Ódio. Tipo, é um encontro Legal, diário entre pessoas que acham que vale a pena estar se reunindo com outras pessoas com a mesma ideia de que não, dá para fazer diferente, dá para melhorar e vamos em frente. legal. Legal, Pietro. Parabéns, muito bacana. E agora eu queria fazer uma pergunta, assim, vou fazer um contextualizar, que eu tenho um grupo de WhatsApp com o pessoal que eu me formei na faculdade,
E esses dias uma amiga minha comentou que uma sobrinha dela, que está na idade meio pré-vestibular, ali ensino médio, está pensando em fazer medicina, e foi conversar com ela, e ela falou que ficou muito na dúvida se ela estimulava ou não estimulava essa sobrinha a fazer medicina. E dentro do teu contexto aí das pessoas que falam com você, não sei se essa pergunta já surgiu, e eu vou dividir ela em duas. Se você hoje em dia, os teus filhos, que é com quem você se direciona quando está escrevendo no Instagram, não sei se é daqui 10, 15 anos, quando eles estiverem pré-vestibular, quiserem fazer medicina, você vai estimular eles ou não estimular? Você acha que ainda é uma boa profissão ou não? E depois eu vou fazer uma segunda parte da pergunta em relação à ortopedia. Se eles fizerem medicina, se você vai estimular eles a serem ortopedistas ou vai falar assim, não, vai para outra especialidade? Tá. Em relação à medicina, o que eu posso dizer é que certamente eu estimularia eles a fazer medicina. Tipo, eu acho que é uma profissão apaixonante. Eu sempre quis ser médico, tá? Desde pequenininho. E eu acho que é uma profissão apaixonante. São todos médicos aqui? Ou tem alguém que é acadêmico de medicina ainda? Matheus acadêmico. Um acadêmico de medicina e os outros são todos médicos formados aí já há um tempo. Então, eu acho que todos vocês entendem o curto-circuito que é a medicina entre você ter uma vontade de ajudar alguém e poder ajudar alguém. Nenhuma profissão entrega isso igual a medicina. Ela é talvez o maior curto-circuito disso, de você ver alguém que precisa, né, que teve a sua essência mais vulnerável, que é a doença, né, e você poder ir lá e fazer alguma coisa e mudar o desfecho daquilo ali. Então, para mim, a medicina, ela é uma profissão que ela é sui generis, ela é realmente diferente. E eu acredito muito na força dessa profissão, independente de como ela vai mudar nos próximos anos, nas próximas décadas, se nós seremos substituídos por robôs, no centro cirúrgico ou por inteligências artificiais. Eu não sei exatamente qual vai ser o nosso futuro, assim como eu sei menos ainda de outras profissões. Eu sei que, enquanto existir alguém em sofrimento por conta de uma condição que limita a sua doença, que cria aí um déficit na sua saúde, e do outro lado existir alguém que se importa, a medicina vai ter muito valor. Então, se eles quiserem, eles vão ter todo o meu apoio, eles vão ter todo aí o meu incentivo, né? Porque para mim é uma profissão que dá sentido, dá significado à minha vida, e eu acho que se geneticamente, fenotipicamente, epigeneticamente eles carregam um pouco do pai deles, certamente isso pode ajudar a preencher eles também. Então, sim. E em relação à especialidade, o que eu posso dizer para eles é que eles são totalmente livres para escolher, né? Tem gente que gosta de ser triste, miserável, infeliz na vida, e tem gente que gosta de fazer ortopedia. Tipo, eles podem escolher livremente. Sim, qualquer outra. Eles podem escolher qualquer especialidade. Se eles quiserem ser felizes, eles fazem ortopedia. Se eles não quiserem, eles têm outras especialidades para escolher. Eu sou um cara bastante imparcial em relação a esse assunto, então, assim, eu vou deixar eles bem livres para escolher. Muito bom, Pietro. Eu acho até que me metendo um pouquinho na sua resposta, né? Mas que eu achei ela muito boa, cara, e muito interessante. Mas talvez, se você tem o propósito da medicina, que é um pouco daquilo que você falou, né? Eu acho que segue valendo a pena. Eu acho que a pessoa, que eu vejo muita gente, talvez pessoas não tendo propósito e querendo fazer por outros motivos. Aí talvez eu repensasse melhor. É, eu acho que assim, é uma besteira, né? Não é uma besteira, mas é uma coisa que é uma linha, um pensamento assim, leviano, você acreditar que as pessoas não escolhem profissões pensando no seu retorno financeiro ou até no respeito social que aquela profissão dá. Tipo, certamente todas as pessoas pensam nisso. Eu penso nisso no conforto da minha família, você pensa, o Leandro pensa, todo mundo pensa, e em como essa pessoa vai ser vista diante da sociedade. Isso é óbvio, e eu acho que todas as profissões vão mudar, e elas vão mudar pouco ou muito, mas elas efetivamente vão mudar, seja na área de serviço, seja na área do comércio, seja na área de produção de bens, elas irão mudar. Mas a essência da medicina, ela não muda, e ela não vai mudar nunca, em absoluto ela não vai mudar, ela vai continuar sendo a mesma. Então, se daqui a 20 anos os meus filhos, quer dizer, meus filhos não vão fazer faculdade daqui a 20 anos, mas se daqui a 15 anos os meus filhos forem fazer uma cadeira numa faculdade de medicina, sei lá, num país que se renove mais rápido, né, do que o Brasil, porque o Brasil daqui a 15 anos eu tenho certeza que vai fazer medicina exatamente igual, porque aqui as coisas andam a passo de formiga, mas enfim, num país onde as coisas andem muito mais rápido. Se eles tiverem que fazer uma faculdade muito mais voltada para informatização, para algoritmos de definição de inteligência artificial,
por exemplo, com a questão da medicina baseada em evidência, se eles tiverem que aprender a ser muito mais técnicos de robótica para poder fazer cirurgias à distância ou até para consertar problemas que podem acontecer numa cirurgia à distância com um robô. Cara, isso aí, na verdade, de ordem prática, você está simplesmente falando que você está mudando as ferramentas, mas o fim continua sendo exatamente o mesmo. Você simplesmente parou de usar aí um machado para arrancar um braço, que era o que se podia fazer no passado para uma infecção na perna, que era amputar, e aí hoje você usa um bisturi, você usa aí um alongador, você usa um transporte ósseo, você usa um antibiótico. Talvez mude, mas a essência continua sendo a mesma. Todos vocês aqui já tiveram a experiência do paciente olhar nos seus cornos, nos seus olhos e falar assim, cara, obrigado. Tipo, cara, essa sensação ela vai continuar existindo. Então, assim, vai valer a pena, certamente vai valer a pena. E é muito legal, mas dá até arrepio você falando isso, eu também concordo. Eu tenho uma aula que eu já dei algumas vezes sobre carreira médica, e no final eu gosto de falar assim, eu acho que é super importante a gente lembrar por que a gente está fazendo isso, né? E é isso aí, ajudar pacientes, né? Eu acho que... Eu não sou um caso de um cara que sempre quis fazer medicina, foi um negócio que surgiu mais tarde na minha vida, mas as pessoas que querem fazer desde criança, tem aquela coisa que pergunta para criança, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer medicina, por quê? Ah, eu quero ajudar pessoas. E é isso, né? Medicina, no fundo, é ajudar pessoas e na verdade, nem é tão fundo, né? Infelizmente que a gente tá pensando no fundo, né? E lembrar disso é muito legal mesmo. Bacana a super resposta e concordo totalmente. Acho que nós somos médicos aqui felizes com a nossa profissão também. A gente tenta passar muito isso aqui no Muito Além do Gesso. Acho que para estar feliz com a medicina tem que gostar da profissão, tem que estar feliz e felizmente acho que nós somos um grupo feliz com a profissão e tentamos passar isso para os nossos ouvintes e vamos seguir respondendo para quem perguntar para a gente que vale a pena fazer medicina e com certeza vale a pena fazer ortopedia. É isso aí, agora vamos passar para um quadro que a gente tem aqui no nosso podcast, que é um quadro de indicação de livros, filmes, podcasts. Eu vou começar com a minha indicação de hoje, que é um livro que eu já indiquei, mas eu acho que conversa muito com o episódio, então eu vou indicar de novo, que eu acho ele muito bom, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear, que é um livro, justamente, a gente falou bastante aqui sobre hábitos, e esse livro, ele fala muito de como ter hábitos, ele dá umas receitinhas, umas coisas, daquelas coisas simples, mas que antes de ler você não pensou, e que realmente hoje em dia tem me ajudado muito nos hábitos que eu quero construir, ou nos hábitos ruins que eu quero perder. O Noel tem indicação de livro hoje. Vamos lá, Noel. Estamos curiosos com a sua indicação de É isso livro. aí. Boa, é um livro que eu até fico curioso o quanto que o Pietro bebeu nessa fonte, mas na verdade é um livro que chama Em Busca de um Sentido, um psicólogo no campo de concentração, que é do Viktor Frankl. Conhece essa, Pietro? Conheço, li, o livro é brilhante, assim, tipo, e aí, se for para dar indicação de livro, eu vou te dar uma em cima dessa, tipo, é engraçado que o livro que eu escrevi, O Sentido da Vida, eu não tinha lido, o Em Busca de Sentido, na verdade, eu fui descobrir dele depois, tá, mas se for para falar do Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, talvez eu tenha que falar da aluna mais notória dele, que é a Edith Eva Gardner, que é da bailarina de Auschwitz, que puta livro brilhante, assim, cara, se você gostou de Em Busca de Sentido, assim, cara, Bailarina de Auschwitz, assim, mas é lindíssimo, assim, mas eu É, acho um livro muito mais encantador, porque o Em Busca de Sentido, ele realmente ele tem um viés mais técnico, talvez até um viés mais pragmático do homem, enquanto da mulher ela tem um viés muito mais sensível, assim, é, que porra, é incrível, assim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, disparado, certamente é brilhante, assim, é brilhante. que legal. Eu acho que tem muito a ver com o episódio, tem muito a ver com o que o Pietro fala de sentido, literalmente, de objetivos. Fazendo um resumo básico, mostra como um psicólogo está num campo de concentração e o que leva ele a conseguir sobreviver. Então, às vezes a gente acha que é o amor à família, é a saudade, mas na verdade, bem resumidamente, é um foco, né? É você ter um objetivo. Isso deu origem a uma teoria da psicologia que é a logoterapia, que foi muito influenciada por um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho, né? Que foi muito influenciado de um ex-presidente. Não falamos de política aqui, mas a logoterapia foi originada, né? Pelo que eu entendi, né? Da teoria psicológica desse livro. Então leiam, até porque dá para aprender um pouquinho sobre a Segunda Guerra e dá para aprender um pouquinho sobre filosofia. André, Noel, André, Bruno, tem alguma? Tem- Não? Não, sem indicações por hoje, é uma que acho que a gente já até comentou, mas vai deixar ali nas referências um artigo que é um artigo, vai, anedótico, mas que compara a força dos ortopedistas com os anestesistas e as notas que eles tiraram em alguns testes, né? Orthopedic surgeons as strong as an ox and almost twice as clever. Eu acho que eles fizeram um estudinho, que é um estudo do BMJ, assim, é uma piada, é um estudo de uma edição de Natal,
Vamos colocar aqui a referência, acho que é muito bacana e combina ali no nosso começo do episódio. Não somos burros e fortes, podemos ser fortes, acho que isso é importante. E esse estudo mostra que somos somos fortes e inteligentes. Ou que pelo menos estamos à frente dos obstetras, né? Que são só burros. Pelo menos nós somos fortes. Exato. Legal, legal. Pietro, alguma indicação mais? Ou vai ficar. Hoje vai ser a da bailarina mesmo? Fica à Cara, eu acho vontade. da Bailarina um excelente livro, assim, pô, tem muitos livros, assim, muito interessantes, assim, que são especialíssimos, assim, para se ler, mas esse da Bailarina eu vou usar, assim, como Legal. indicação, como eu costumo dizer, prioridade não tem plural, né, então, assim, ou você tem uma prioridade, ou você tem várias prioridades que não são prioridade, tem uma prioridade. Vou dar uma indicação, deixar esse da Bailarina, porque ele Perfeito. realmente vale a pena, principalmente para aquelas pessoas que lidam com algum trauma aí no passado, alguma situação de ressentimento que carregam e aí ficam arrastando aquilo ali, é um livro que merece muito ser lido. Boa, não li ainda, vou ler com certeza. Pietro, estamos chegando aqui no final do episódio. Super obrigado. Ainda mais depois que eu descobri que você está desde as 3h15 acordado, quase num plantão de 24 horas aqui, terminando com um podcast. Não é fácil. Parabéns pela tua história. Eu acho muito legal, assim, uma história realmente de inspiração, um baita exemplo. Acho muito legal acompanhar você no Instagram, ver suas coisas. Acho que é muito bacana, dá realmente orgulho para a gente, como ortopedista, ver alguém se destacando tanto profissionalmente e em outros aspectos também. E agora, só antes de encerrar, queria passar para você para alguma consideração final. Se de repente alguém eventualmente não segue você, que eu duvido, também deixa a tua mídia para o pessoal aí te seguir. Bom, Leandro, eu vou fechar aqui, na verdade, agradecendo a todos vocês, tá? Tipo, foi um prazer enorme. Os meus residentes conhecem o podcast, já conheciam antes, ficaram entusiasmados, queriam saber se poderiam assistir ao vivo aí o episódio do podcast. Falei, Pô, cara, eu acho que devia não, ter acho que falado. não tem como, tipo, eu não sei se eu posso botar vocês na reunião do Zoom, se vai virar uma confusão, enfim, mas certamente eles verão o episódio depois. É sempre Legal. uma oportunidade ímpar aí para mim, estar conversando sobre esses assuntos, até assuntos eventualmente cotidianos, assuntos que já foram falados, mas eu acho que o diálogo, né, ele promove sempre o surgimento de ideias novas, né? Tipo, você, quando bota um sistema caótico aí com outro para conversar, sempre surgem coisas novas, interessantes, então surgiram ideias, insights novos nessa conversa, por exemplo, que eu nunca tinha tido antes. E eu agradeço por essa oportunidade, tipo, realmente para mim foi maravilhoso também. Prazer também te ver aí de novo, conhecer a rapaziada aí que eu não conhecia, tá? Desejo a vocês aí todo sucesso, tipo, que o podcast continue brilhando, é isso que vocês precisarem, puderem contar comigo aí, seja lá para como um participador, seja lá para poder divulgar, tipo, vocês podem ter certeza que eu tô do lado de vocês, tá? E que vocês continuem espalhando aí de que vale a pena aí persistir na guerra da medicina, nas lutas inglórias aí contra hábitos, ou seja, ou nas lutas contra as fraturas expostas da madrugada pelos eternos acidentes de moto. Mas foi um prazer enorme. Muito obrigado. Legal. Obrigado a você, Pietro. Foi muito legal. Com certeza estaremos de volta aqui conversando mais. Tem muita coisa ainda para a gente explorar. Eu queria agradecer agora meus amigos aqui, o Noel, o André, o Bruno e o Matheus. Agradecer a você que está assistindo, que está vendo a gente. E não se esqueça que em breve estaremos de volta com mais um convidado, uma convidada, alguém muito especial, para a gente seguir aqui explorando o mundo da ortopedia. Um grande abraço e até a próxima.